Agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o estudo de caso e a solução dele. Qual que é o problema? O problema é descobrir qual a melhor opção a ser tomada pela empresa em relação às propostas de Pirter. São elas: aumentar 20% as comissões de vendas e assim ter um aumento de 5% em relação à receita, ou gastar 150 mil em publicidade fixa, o que aumentaria a receita em cerca de 4%. A causa do problema. A empresa não possui o gráfico CVP, bem como as equações CVP, ponto de equilíbrio, margem de segurança e grau de alavancagem operacional. Sendo assim, não sabe qual a melhor opção. Conceitos para entender o caso são os seguintes: grau de alavancagem, que ele mede a variação no lucro em razão de uma variação nas vendas. O ponto de equilíbrio contábil é o ponto em que o lucro da empresa é zero, ou seja, é o ponto no qual a receita total é igual aos custos e despesas totais. E o último é margem de segurança operacional. Corresponde à quantidade de produtos ou valor de receita em que se opera acima do ponto de equilíbrio. Opções e medidas a serem tomadas. A primeira: 1. Manter a opção do modo inicial. Aumentar em 20% as comissões de vendas. Ou 3. Gastar 150 mil com publicidade. A primeira opção, que seria manter a produção do modo inicial, fazendo os processos contábeis e demonstrando pelo DRE, a receita ficaria de 2.596.750. O custo variável ficaria 630.700, a despesa variável 202.300, os custos indiretos ficariam entre 431.375, a margem de contribuição ficaria 1.332.375, a despesa fixa ficaria 925.000 e o lucro das unidades vendidas ficariam 407.375. E as unidades vendidas, o número delas seria 325.000. No caso aqui temos o ponto de equilíbrio, que ficaria em torno de 1.802.791,07, ficaria neste ponto exatamente. A segunda opção, que seria aumentar em 20% as comissões de vendas, pelo balanço do DRE, ficaria o seguinte: a receita daria 2.726.587,50, o custo variável ficaria entre 662.234,90, a despesa variável ficaria entre 212.415, os custos indiretos ficariam entre 543.532,50, a margem de contribuição ficaria entre 1.302.405, a despesa fixa ficaria entre 925.000, igual à última opção, e o lucro ficaria entre, caso fossem as unidades vendidas 341.250, ficaria entre 383.405. O ponto de equilíbrio, nesse caso, ficaria em 1.927.609,14, que seria no gráfico aqui este ponto de encontro das duas retas. Vamos à terceira opção. A terceira opção, pelo balanço do DRE, ficaria a receita de 2.700.620, custo variável de 655.927,99, a despesa variável ficaria entre 210.392, os custos indiretos ficariam entre 448 e 630.000, a margem de contribuição ficaria entre 1.385.670, a despesa fixa ficaria entre 925.000, igual nas outras duas opções. A publicidade ficaria 150.000, que é um valor alto, para publicidade. E o lucro ficaria entre, se as unidades vendidas fossem 338.000, ficaria na margem de 310.670. E no caso, o que aumentaria seria o gasto com publicidade de 150.000. O ponto de equilíbrio ficaria entre 2.095.000, 135.000 e 0,55. O ponto de equilíbrio nesse caso ficaria um pouco mais acima do que as outras duas opções, que seria neste ponto.
Ou seja, na primeira opção, teremos um lucro de 407.375. Na segunda opção, teríamos um lucro de 383.405, porém na terceira teríamos um lucro ainda menor, que seria de 310.670. Portanto, depois de todos os cálculos e aí depois de toda uma análise, a melhor opção seria manter a produção inicial como está, sem alterar nada a ela. No caso, seria a primeira opção. Muito bem, foi isso.